Vamos lá, capítulo 13 de Êxodo, verso 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo deserto perto do mar vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei pois subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Edã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem. Não, ele é errado. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem, que acampem diante de Piairote, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não siga? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Os egípcios os perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vejam o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Amém. Meus irmãos, eu tenho percebido, já de muito, e tenho vindo avisando aos irmãos, que o tempo da nossa partida está chegando, está bem perto. A cada dia mais eu estou convencido disso. E é tão interessante que
às vezes a gente fica numa situação de chegar a pensar que o errado está certo e o certo está errado. Analisando o que está acontecendo hoje no chamado mundo evangélico, nós temos percebido uma aparente inversão de valores e uma aparente aprovação de Deus ao mundo da injustiça, do engano e da mentira. E eu sinceramente, durante essa jornada, que como eu disse aos irmãos, não foram poucas horas que eu passei pensando, meditando, eu por várias vezes tive no coração, é claro que muito mais uma seta, né, do inimigo tentando acertar o coração da gente, de ficar pensando que Deus realmente está aprovando essa nova modalidade de valores que hoje estão sendo colocados no chamado mundo cristão. Eu estou sendo sincero com os irmãos para depois falar aqui da palavra que Deus colocou no meu coração. Analisando, por exemplo, a começar pelas igrejas americanas. Todo livro americano que você abre vai te contar a história de um pastor bem-sucedido. História de um pastor que começou num determinado estado da América. Eu estou falando dos pastores americanos, porque brasileiro lá não tem ninguém com esse sucesso. Brasileiro de outras nações, a igrejinha lá é 20, 30 pessoas, quando tem 100, acabou que está no céu. Se chega a 200, 300 pessoas, aí é um colosso, né? Mas você vê isso em livro americano, pastor de 25 mil membros, pastor de 30 mil membros. E você lê o livro, as histórias dele parecem muito mais reportagem dos socialites, né? Da elite, do que fazem, do que mesmo um livro evangélico, por assim dizer. É contando história de jogo de golfe, é contando exemplos de jogo americano, aquele futebol americano, é contando história das praias e dos balneários que ficaram, é contando história e exemplos de crentes que foram abençoados e bem-sucedidos e que saíram do nada para grandes empresários, grandes empresas, sem que nós percebamos as igrejas hoje, principalmente no Brasil, nessa quebradeira terrível, essa crise aí, que o valor mesmo dado por Deus é o materialismo. É porque eles falam lá em cifras de 100 milhões, em cifra de 200 milhões, coisas espantosas. A maioria dessas igrejas todas com toda sorte de mídia, não é? Canais de televisão, emissoras de rádio nem fala, né? Nem fala, nos Estados Unidos nem fala, são canais de televisão. E é claro que aí você olha e você vê a luta, aí você vai trazendo e você vai diminuindo, né? É como se você olhasse um telescópio, aí você vê a coisa grande, aí você vai aproximando, até chegar na nossa realidade, até chegar em nós. Aí você vê essas igrejas americanas bem-sucedidas, depois você vê algumas igrejas em alguma parte do mundo, como por exemplo a do Paul Yong-cho lá na Coreia, aí você vê a
a igreja do Atmani, também na Ásia. Aí você vê a do, esse aí do G12, aí, da Guatemala, aqui, Colômbia, será? César Castelhano, né? Castelano. Aí você vê também um sucesso lá. Aí você chega no Brasil e você vê, aí você começa analisando, por exemplo, as duas maiores igrejas hoje no Brasil, na mídia, na cabeça do povo, é a Universal e a Igreja da Graça. E tem uma terceira, que eu não sei qual que é, o bendito que fazia parte do trio, que eu não sei se vocês sabem disso, mas o R.R. Soares e o Edir Macedo são parentes, cunhados, uma coisa assim. E tem um outro terceiro que era também parente deles. Os três começou numa igreja no Rio de Janeiro, fundou uma igreja, os três. Mas eles não combinaram. Então dissolveram a sociedade, né, da empresa evangélica, e cada um registrou uma para ele. O R.R. Soares com a Igreja da Graça, a Universal, antes de chegar na Universal, parece que teve um nome ou dois, e tem um terceiro, eu queria lembrar quem que era esse terceiro. Não, isso não é Malafaia não. Malafaia é outra história. É outra história. Boas Novas? Não, o que é Boas Novas? Não, quero também outra história. Bom, o certo é que você vê uma igreja daquela, e é claro que, considerada aos olhos deles, né, uma igrejinha como essa, que falar sobre isso aqui, pressupõe-se despeito, pressupõe-se ignorância, pressupõe uma série de coisas. Quem somos nós para falar contra um império desse da Universal do Reino de Deus, onde centenas e centenas de crentes da Assembleia de Deus saem todos os dias e migram para a Assembleia de Deus, não é em busca de Deus, em busca do dinheiro, da bênção. Aí você pensa, não é? Você começa a raciocinar, começa a pensar, porque no meu caso eu tenho consciência que esses homens são impostores, enganadores e sedutores. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Não tenho dúvida. Isso com o pouco conhecimento bíblico que eu tenho. Pouquíssimo conhecimento bíblico que eu tenho. Quer dizer, não tem como você aplicar as verdades, os princípios bíblicos aqui ao estilo de vida que levam, que impõem, que sugerem, que ensinam e que pregam. Não tem como. Só se de repente nós não tivéssemos uma verdade a ser percebida, ou se essa verdade pudesse ser derivada. Vou fazer uma pausa aqui para pedir uma coisa para os irmãos. Na realidade eu não sei o que está acontecendo, se é com os irmãos, se é comigo. A desatenção grande demais. Eu não acredito que 14 dias, se bem que Moisés com 40, o povo já tinha lido tudo no bezerro de ouro, né? E quem sabe eu com 14, o povo já está bem. Eu estou achando ser diferente demais. Ou é vocês ou eu. Desatencioso. O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa que justifica? Não? Então, a atenção aqui é completa, senão eu vou perder meu tempo aqui, nós vamos perder nosso tempo, né? Como eu já disse para os irmãos, eu estou já chegando aqui, de ontem para cá, né? Já está quase dando 30 horas. Mas eu estou tranquilo, ainda dá para ir umas 3 horas para frente ainda. Então, estou cegado. Então eu espero que você passou deitado na cama, tudo direitinho, você esteja menos descansado que eu. Dê para mim ouvir.
ouvir aí com atenção um pouquinho. Isso eu estou falando aqui agora, porque eu já estou com um tempo aqui, está criado aqui na frente, de ver o descaso de muitos aqui. Isso aqui não é passatempo. Pelo menos eu considero sério o que eu estou falando aqui, e eu acredito que eu estou tentando aqui trazer alguma coisa interessante para a sua vida. E se não for, eu acho melhor ficar em casa. Lembrar da história do Gideão. É melhor nós termos 300. 300 é um total que nós somos, né? Falando da lição do Gideão. Melhor ser 30, então, disposto, tudo juntinho aqui, Bíblia na mão, atentos, ouvindo, do que ter essa igreja que é abarrotada de gente aí brincando, olhando para os lados, cornado, deitado, dormindo, abrindo a boca, bocejando. Não dou conta disso, não. Desculpa, estou chegando hoje. Geralmente o pai, quando chega, traz balinha, chocolate. Eu estou tentando trazer chambarinho. Mas não está querendo. Amém? Amém. Vocês estão crendo mesmo? Para dar glória a Deus? Graças a Deus. Aleluia. Não conhece essa igreja, não? Então parece que a gente falar sobre isso, parece que assim, não, esse está falando que não teve sucesso na vida, porque os crentes hoje estão botando na cabeça que bênção de Deus é uma igreja grande, que cresce, tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, aí começa a comprar emissora de televisão, de rádio, não sei o que, papapá. Essa que é a igreja da bênção. Essa é a igreja bem-sucedida. Meus irmãos, eu estou fora dessa igreja. Eu estou fora dessa igreja. Eu já disse aos irmãos, eu vou tornar a repetir aqui de forma clara. O que tem para nós é isso aqui que eu vou tentar mostrar aqui, né? Nessa mensagem aqui rápida, que eu vou para o texto aqui daqui a pouco. Mas não tem como chegar ao texto sem antes falar para você algumas coisas que eu preciso dizer. Eu estou fora dessa igreja do sucesso material. Estou fora dela. Eu não me interesso por essa igreja. Graças a Deus. Não me interesso. Não me interessa. E eu espero que você seja autêntico ao ponto de compreender a palavra para você também zarpar fora dela. É isso que eu estou tentando mostrar para você. O que eu estou vendo hoje são igrejas com objetivos materialistas. Quando eu falo igreja, eu estou falando de crentes. Quando eu falo de crentes, eu estou falando que à frente deles estão seus líderes, que é muito mais materialista do que eles. Hoje, irmãos, a tônica hoje é ficar rico. E eu não posso concordar com uma igreja dessa. Até porque a Bíblia aqui me deixa claro, dizendo: bem-aventurados são os pobres, não são os ricos. Amém. Isso não quer dizer que ser rico é maldição. Mas a própria Bíblia nos ensina. A Bíblia diz o seguinte: que aquele que for rico, que possui bens nessa terra, viva como se não possuísse. Viva como pobre, no sentido da simplicidade, no sentido da humildade, no sentido da necessidade e dependência de Deus. Então nós precisamos ter cuidado com a igreja que está sendo formada hoje. Por que eu estou falando isso? Porque nesse texto aqui nós vamos ver que Deus, para poder salvar os israelitas, para salvá-los, Deus teve que levá-los em um beco sem saída. Em um beco sem saída. E eu quero dizer para os irmãos que Deus, para salvar os crentes verdadeiros, remanescentes, Deus está nos levando a um beco sem saída. Um beco sem saída. Nós vamos ficar sem saídas dentro dos próximos 5 anos. Se chegar a 5 anos. E tem mais uma que eu vou dizer para vocês, hein? Vou dizer para vocês. E aí, mais uma vez, eu vou repetir uma coisa para ficar bem claro. Não há um interesse meu particular, pessoal, nisso que eu vou dizer, a não ser dentro do plano de Deus.
Se os irmãos, se a igreja que acha que eu tenho feito um pastorado responsável, comprometido com Deus, e se a igreja, as colunas dessa igreja aqui, me quer à frente dessa igreja, à frente de vocês, e eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês tratem de orar pelo pastor da igreja. Vocês tratem de orar pelo pastor da igreja. Sabe por quê? Eu vou explicar para os irmãos. Eu cheguei aqui há 13 anos passados para ser dirigente dessa igreja, e continuo como dirigente dessa igreja, ligado a uma administração. A uma administração. Uma administração que, como qualquer outra de Goiânia, do Brasil e do mundo, está sofrendo mutações, mudanças assustadoras. Assustadoras. Graças a Deus pelo nosso pastor Abigail Carlos de Almeida. Eu quero aqui reforçar o pedido de oração e jejum em favor do pastor Abigail, que embora tenha sido levado a algumas mudanças, mas ele ainda está calcado em certos fundamentos que ele não abre mão. Glórias a Deus. Mas se nós não orarmos por ele, e ele perder a visão desses fundamentos, os irmãos podem ter certeza, eu não fico nessa igreja. E aí não é porque eu não queira ficar, não, é porque não vão me deixar ficar. E outra coisa que eu vou dizer para os irmãos: os irmãos vão viver cada vez mais, e é por causa de vocês, combatendo aqui certas verdades, certos erros, com certas verdades, que têm repercussões longe, repercussões que refletem em toda essa questão de continuar ou não continuar à frente de uma obra. Só Deus para segurar. Só que tem uma coisa: está chegando um momento que eu não tenho mais como reter isso. Eu não tenho mais como ficar calado. Sabe por quê? Porque a palavra de Judas diz que nós devemos nos esforçar para arrebatar alguns do fogo. E eu quero fazer isso com os irmãos. Glórias a Deus, graças a Deus. Quero fazer isso com os irmãos. Então, Deus nunca vai fazer uma coisa contra a sua palavra. Deus reprova por completo na sua palavra o espírito materialista. Você pode ler a Bíblia até superficialmente, pode fazer que não entende. A hora que você chegar lá na epístola de Tiago, lá tem um juízo para os ricos. Ai de vós ricos. Ora, mas hoje é a vez no mundo cristão, no mundo evangélico, é do homem que tem dinheiro, é do rico. E tem uma coisa: esqueçam que vai haver mudança nisso. Os irmãos conhecem a Bíblia e sabem que quando chegou o tempo de Deus libertar o povo de Israel do Egito, que eram escravos, a dureza da escravidão no seu natural não diminuiu, aumentou ao ponto do povo de Israel, não suportando de tanta dureza, começar a clamar a Deus por um libertador. E Deus não respondeu de imediato, não. Ele arrochou mais, ele permitiu mais. Nós hoje estamos com um mundanismo claro, declarado, vivenciado em
todas as denominações do Brasil. Todas. Por incrível que pareça, até igrejas que se diziam fundamentalistas, que eram arraigadas em certos costumes e certos aspectos doutrinários, está hoje desfacelando com a divisão e com o mundanismo entrando, como é o caso da igreja Deus é Amor. E a Assembleia de Deus está por um triz para acabar de pulverizar. Isso tanto faz a Assembleia de Deus de Madureira quanto a Assembleia de Deus de Missão. Não tem mais diferença. Existem alguns pastores que ainda têm alguns princípios e seguros. O resto virou nada. Esse tal neopentecostalismo veio para arrebentar com a nossa fé. E tem uma coisa: se não fosse a minha intolerância a certos aspectos que tentam entrar nessa igreja, até aqui nós já teríamos muito mais coisas visíveis do que aqui tem. Mas nós temos a influência aqui de algumas pessoas, algumas irmãs, alguns irmãos que escondem certas ideias neopentecostais e camuflados tentam trazer para cá. Só tem uma coisa: eu voltei com uma determinação férrea para lutar contra essas coisas. Glórias a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Os irmãos podem ter certeza disso. Nós vamos a cada dia mais tentar levar essa igreja à oração, ao compromisso. Eu sei que há muitas pessoas aqui que não ficarão conosco. Não ficarão conosco. Porque nós vamos apertar no sentido da espiritualidade que nós precisamos conquistar. Compromisso. Grande compromissado. Eu vou dar sossego a mim mesmo quando nós tivermos aqui os cultos de terça a domingo, se não tão frequentados quanto hoje, mas que pelo menos aí na casa de uns 80%. Meus irmãos, podem ter certeza. Eu vou falar com os irmãos individualmente. E vou pedir para Deus: Senhor, age com aqueles que não têm a condição de obedecer. É só Deus que poderá fazer isso, mas Deus faz. Meus irmãos, finalmente chegou o dia da saída do povo. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui no primeiro versículo que nós lemos, verso 17 do capítulo 13. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, quero que você observe a partir daí agora, Deus Porque Deus disse para que... vamos ficar só com essa primeira parte. Quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou no caminho da terra dos que filisteus, estava mais perto. mais perto. Qual que é o caminho mais perto para chegar ao céu? Vamos lá. Vamos ver se você está entendendo o que eu estou falando. A irmã Wesley disse lá obediência. E eu concordo com ela. Só que aí nós vamos discutir esse termo que ela colocou. Essa igreja desse tal apóstolo César, os membros de lá são obedientes? Não. Ela falou obediência. Eu estou discutindo.
Tendo obediência. Eles são obedientes? E os crentes que estão lá obedecendo a Ele, estão obedecendo honestamente, crendo que estão obedecendo a Deus? Sim. Os crentes que estão lá obedecendo a Ele são crentes bem intencionados. São? Aquelas mulheres que congregam lá, as cristãs de lá, que brusuntam a cara de tudo quanto é jeito, o cabelo, e se despedaça tudo, e se mutila, elas estão entendendo que aquilo não é pecado, elas estão obedecendo a Ele, que diz para elas que elas têm que fazer aquilo para ficar bonita, sensuais, carnais, para agradar ao marido. É ou não é? E elas não estão sendo obedientes? E eu pergunto para vocês, está certo isso? Agora eu pergunto para vocês, é só ele que ensina isso? Será que o Sinomar da Luz para os Povos também ensina isso? Será que o Aloísio da Videira também ensina assim? E será que as crentes assembleianas não estão querendo fazer como elas? Porque eu vejo crente demais falar assim, Deus sabe meu coração. Mas sabe mesmo. E daí? Agora você tem que saber se o seu coração, a sua intenção, está seguindo a Bíblia. Todas as pessoas que seguem todas essas heresias que eu estou dizendo aí, Luz para os Povos, Comunidade Apostólica, Universal, Igreja da Graça, Renascer, não sei mais o que, os crentes estão conscientes com eles mesmos que eles estão certíssimos, que eles estão salvos, que o apóstolo que está à frente deles é um santo homem de Deus. Por exemplo, no caso do Uriel dos Estados Unidos, ele chegou a se autoproclamar a quarta pessoa para a salvação do mundo. Ele disse isso, que o que Jesus não conseguiu fazer, ele viu Deus decepcionado, Jesus Cristo triste numa visão que ele teve, o Espírito Santo chorando. Vocês estão achando que eu estou com um troço? Não estou com troço, não estou com piada. Eu estou aqui usando o púlpito, isso aqui é um lugar sagrado. Glórias a Deus. Eu estou falando para os irmãos a verdade de um homem que era assembleiano, que chegou a 13 mil crentes nos Estados Unidos, com uma igreja de doutrina igual a nossa ou mais. De repente o dinheiro e o materialismo subiu a cabeça, e o homem teve eu não sei, eu queria usar um vocabulário que pudesse expressar esse disparate espiritual que ele teve, de dizer que numa visão ele chegou ao céu, viu Deus chorando, Jesus assentado de cabeça baixa, olhos fixos, com depressão, o Espírito chorando porque falhou na obra, e ele perguntou para Deus: Pai, o que foi? O que está acontecendo aqui no céu? Vocês têm que alegrar o mundo. Não, isso aí já não é a conta. Vocês têm que alegrar o mundo, agora está todos três tristes. O que deve estar acontecendo? Não, meu filho aí não conseguiu fazer a obra de redenção no mundo. Então, ele disse: Pai, eis-me aqui, e eu estou pronto para pagar o preço, eu vou levar o avivamento para a terra. Irmão, isso realmente parece piada, né? Isso realmente parece piada. Mas isso é uma verdade que estava na internet. Eu não sei se ainda está no site dele, na comunidade, no livro que ele lançou. Uma maluquice, uma coisa de louco. Agora eu pergunto para vocês: quantas igrejas, Assembleias de Deus ao redor do mundo, influenciados pelo dinheiro dele, adotou a mesma prática? E passou a acreditar nele por interesses materialistas e egocêntricos.
Aqui no Brasil, ele tem sustenta aqui os chamados missionários dele, que implanta a doutrina dele. A maior igreja de Londres, de brasileiros lá, tem 200, 300 membros, do tal de Wesley. Ele era ligado a Uriel, só que aí ele descobriu que é tudo espertalhão, que é tudo mentira. Ele tomou a igreja para ele. Virou presidente, virou apóstolo também, virou semideus, virou sei lá o quê. Mas é o mesmo princípio. Aí eu quero que você veja que Deus, e aí a minha pergunta, a Wesley falou lá sobre obediência, nós precisamos saber obedecer do que é, porque mais obediente do que esse pessoal neopentecostal não existe. Não existe gente mais obediente que eles, porque existe uma conveniência de obedecer os seus líderes. Embora passe alguns princípios cristãos, mas passa também um mundanismo junto e diz: vocês podem ficar à vontade. Então, para eles é interessante ser neopentecostal, porque eles têm, por um lado, a esperança do céu, feita em um ladinho da cabeça, e do outro lado, a liberdade para fazer o que quer com a carne. E os crentes verdadeiros estão acabando. Escute isso que eu vou falar para você. Os crentes verdadeiros estão acabando. Eu queria que essa geração mais nova que está aqui, os meninos, adolescentes aí, pudessem ter a consciência que você é o maior alvo de Satanás para te levar para a indução do engano, para a mentira, te lançar nessas igrejas sem compromisso, para você fazer o que você quer e depois sua alma ir para o inferno. Por que eu estou dizendo que você é geração mais nova? Porque, irmãos, pressupõe-se que nós, os mais maduros, os mais velhos, a cabeça já está dura, não dá mais. Você já pensou o irmão Martial numa igreja neopentecostal lá, dançando aí, quebrando? Tenta aí, irmão Martial. Mas não faz muita força, você não quebra os ossos da costela aí da cintura. Nada, mas tem muito velhinho serelepe aí. Tem, vai nessa igreja neopentecostal, está cheio de velhinha serelepe. Os velhinhos, tudo, se você vai falar com ele, não, meu filho, não existe esse tipo de igreja mais não. Isso é do tempo. Nós temos que evoluir agora. É só caminhar e vai aí para vocês verem. Faça uma visita aí. Não é melhor não ir, não. Não vai ver. Se for lá, você acaba se invocando a congregar, vai chegar aqui querendo bater palma, pular, não vai dar certo. Meus irmãos, Deus poderia nessa última hora agora mandar um avivamento. É o caminho mais. Agora eu vou dizer para os irmãos que qual é o caminho mais perto que Deus não usa esses atalhos. Eu poderia derramar o espírito dele. Vocês lembram que o Saul, mesmo lá atrapalhado e tudo, perseguindo Davi, quando ele encontrou um rancho de profeta, o que aconteceu com ele? O Espírito de Deus desceu sobre ele e começou a profetizar. Deus poderia derramar o Espírito dele sobre todas essas igrejas aí, e enquanto o Espírito de Deus estivesse atuando, meus irmãos, estava tudo crente, orando, ajoelhado, boca no chão. Esse é o caminho mais perto. Agora eu pergunto para vocês, Deus usou esse caminho mais perto? Por que Deus não usou esse caminho mais perto? Se você olhar aqui e souber a história de Israel, você vai saber por que Deus não mandou avivamento agora. Deus não quis usar o caminho mais perto para levar o povo de Israel para o Egito, para Canaã. E ele falou aqui, é para que o povo, vendo a guerra, não volte para trás. Porque Deus queria que todos eles fossem para frente, fosse para Canaã. Tá. Mas ele queria passá-los para quê?
livrá-los. A primeira coisa, para que eles não voltassem. Ele passou eles pelo Mar Vermelho para que eles não voltassem. Para que no deserto ele fosse o quê? Depurando. Depurando. Quem aqui já fez doce de leite? Hã? Ainda bem que é só as mulheres. Eu fiquei olhando aí, eles tinham como fazer doce de leite, mas não tem. Graças a Deus. Porque se tivesse, eu já ia falar, já tem nego contaminado. Brincadeira, viu, irmão? Se tem algum que faz doce de leite aqui, pode ficar à vontade. Acontece que todos que saíram do Egito estavam convidados e era vontade de Deus levá-los a Canaã. Mas estavam todos prontos. Mas não eram todos judeus. Externamente não estavam todos eles bem intencionados. Não estavam todos eles honestamente convictos de que aquele era o caminho. Estavam. Aonde é que Deus estava olhando? Lá dentro. Não é porque ele queria só o coração. É porque aquilo que estava dentro, mediante certas circunstâncias, afloraria. Afloraria. E então Deus eliminaria aquelas pessoas que estavam somente com cara, mas que na realidade não eram crentes coisíssima nenhuma. Olha só, por que Deus está permitindo vir todas essas heresias agora? Por quê? Porque agora ele vai conhecer. Qual é o menino que é crente mesmo? Ele vai conhecer qual adolescente que é crente mesmo. Ele vai conhecer qual jovem que é crente mesmo. Ele vai conhecer qual casal que é crente de verdade. Qual homem, qual a mulher que é crente mesmo. Vai conhecer qual obreiro que é firme com ele na sua palavra. Ele vai conhecer agora. E por isso nós estamos sendo bombardeados pelos exércitos do faraó. O faraó de hoje. E tem uma coisa, hein? Eu já disse para os irmãos, por enquanto eu estou aguentando aqui, ó, as pressões e as porretadas que deveriam vir sobre você. Mas se você já leu a história aqui, vocês vão saber que houve um momento em que os chefes iam e pegavam palha e davam para o povo. Mas quando o faraó apertou, o que ele falou? Não tem negócio da palha mais para o povo, não. Agora vai eles mesmos, sendo o quê? Apertando mais. Por enquanto, eu estou à frente. Se não é capim verde, mas pelo menos palha. Pelo menos você ir passando. Agora vai chegar a hora que nem essa palha mais não vai ter. Não, sabe por quê? Isso virá de Deus. Para saber se você é crente mesmo, como você é aqui, porque você tem um pastor que te segura, que diz não para você, que impôs sobre você uma condição e de alguma forma você tem um certo temor ainda da punição, ou se você é crente mesmo de verdade. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, com toda a sinceridade do meu coração. Eu queria ter um pastor para ficar no meu pé. Queria ter um pastor que ficasse no meu pé. Um pastor bravo. Não é igual eu, não. Sou muito manso. É um pastor bravo no meu pé. Me cobrasse. Que bradasse comigo. Que nos meus momentos difíceis eu tivesse confiança de chegar a ele e dizer, de debulhar minha vida assim, abrir para ele, falar, está aqui, o senhor me ajuda, vê o que o senhor faz, o que eu mereço, o que é a minha condição. Hoje você tem a mim, hoje
Agora, eu já estou vivendo sobre essa condição, e eu não tenho. Eu não tenho. Quem conhece a história da Assembleia de Deus, Madureira, sabe que o pastor Paulo Macalão, ele era pastor dos pastores. Ele disciplinava, ele cobrava, e neguinho, como é o ditado goiano, não fazia gracinha não, nas igrejas não. Chamava atenção, disciplinava, e o povo tinha temor dele, e a Madureira crescia e expandia. A Madureira ficou sem pastor. Agora eu estou querendo mostrar para os irmãos que Deus falou: não vou levar esse povo pelo caminho mais perto, não, vou levar eles pelo caminho mais longe. Eu vou levar eles por um caminho que não tem jeito de eles voltarem. Para eles, o caminho mais perto de chegar ao céu, para eles, é esse caminho largo que estão entrando. Nós sabemos que o caminho para nós, o caminho mais perto de chegar ao céu, é o caminho apertado. É o caminho estreito. Meus irmãos, eu fiquei triste um dia, quando eu ouvi dizer que um certo líder respeitado, de aparente e profundo conhecimento bíblico, disse, referindo-se à minha pessoa, que eu queria estreitar o caminho do céu. Eu fiquei triste. Não foi porque eu me senti ofendido com relação à minha pessoa. Eu fiquei triste foi por ele, de pensar que a cabeça dele está desse jeito. Irmãos, quem de nós que tem a capacidade de chegar a um senso de disciplina tal que chegue a fazer qualquer pressão de apertar o caminho do céu? Aonde que existe esse homem? Nem hoje e nem no passado. O caminho do céu é tão estreito, preocupar. Embora, como eu disse aos irmãos, tem hora que elas balançam a gente assim. Tem hora que eu paro e falo com Deus: Deus, mas eu não estou entendendo. Parece que a coisa, quanto mais errada, mais o Senhor abençoa. Porque a gente, na limitação humana, você é levado a pensar em números. Meus irmãos, quantas críticas eu já ouvi dizendo que se o pastor daqui fosse outro, essa igreja aqui não caberia mais de crentes. Mas que com a doutrina, com o ensinamento que eu tenho aqui, não tem como a igreja encher. Já ouvi isso demais. E é claro que quando a espiritualidade da gente baixa, esse trem machuca a gente. E a gente vai lá falar com Deus: Deus, olha, eu não estou entendendo, Senhor. Aumenta lá meus crentes. Deus fala: se você quiser bode, eu deixo. Não, bode eu não quero não, eu quero ovelha. Então fica quieto, porque ovelha está pouco, está escasso. É difícil quando você quer o caminho mais perto. O caminho mais perto é o caminho muito mais difícil. E as igrejas hoje estão entrando por esse caminho mais perto. Não vão chegar para mim. Agora vamos mais. Para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e subir os filhos de Israel da terra do Egito, armados. Eles pensaram que estavam
Por quê? Com armas suficientes para enfrentar o mundo. É o que acontece com a maioria dos crentes, irmãos, de hoje, da igreja de hoje. Os crentes de hoje estão caindo, né, no conto desse povo aí, porque acham que tem arma suficiente para combater contra o exército do faraó. Como? A autoconfiança. Por exemplo, os crentes de hoje foram liberados pelos seus líderes a terem em suas casas toda sorte de comunicação atual hoje. Televisão, internet. E o crente tem a autoconfiança de dizer, não, eu estou bem armado. Eu sou crente, eu não vou cair nessa daí. Eu não vou viciar em televisão. Eu vou colocar aqui só para ver o que eu quero. Ainda cita, às vezes, até a própria Bíblia, dizendo que é uma pessoa que tem a plena liberdade em Deus, que a televisão não domina, que não sei o quê. Meu irmão, que lá foi feito para dominar. Como é que não vai dominar você, meu irmão? Que ignorância é essa? Pois aquilo foi projetado para dominar. E aí vem os argumentos e diz, não, mas se não fosse para a gente usar, Deus não teria dado inteligência ao homem. O homem fez, é para ser usado. Ignorância. Você está pensando que está armado. Você está pensando que sabe. Você está pensando que você é capaz. Mas o diabo gosta mesmo das pessoas que são autoconfiantes. Porque, meu irmão, ele tem a sua vida inteira para te levar à queda. Ele está preocupado se você põe uma televisão dentro de casa, põe a internet, se você consegue dominar os meninos, se você consegue dominar os adolescentes. Ele não tem pressa. Vai chegar o momento, vai chegar a hora. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor 3 vezes por semana. 4 por semana? 24 dias por mês. 6 está de folga. 24 horas por dia. Ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. E na sua forma de bramar, ele brama e fala, eu vou te pegar, eu vou achar uma brecha. E vai rodando, e vai rodando. E o crente, não, eu posso ir na praia, irmão, eu não tenho nada. Eu sou, como é que fala, irmão? Não é bem popular, é uma pessoa que é invulnerável, né? É uma espécie de imune, né? É que ele não pode ser contaminado com essas coisas. E sem saber que isso aí já é exatamente uma mentalidade que já foi induzida a levar a pensar isso. Não, isso não me contamina. E ele vai. Uma vez, ele existe. Vai 2, existe. Vai 10, existe. Mas há uma hora. E quando cai e levanta, tá bom, tá ótimo, não tem problema nenhum. No sentido da salvação. O problema é que quando cai, eu falo, agora eu já sujei mesmo. Eu vou aproveitar só mais um pouquinho, porque eu já estou sujo. Depois eu volto. Volta. Depois eu volto. Volta. Não. Porque o último estado, aonde que começou? Eles saíram do Egito armados. Mas a arma deles, quando o faraó veio, eles só vão pegar as armas e vão lutar? Foi isso que eles fizeram? O que eles fizeram? Começaram a clamar ao Moisés. E disseram o que aí? Será que não tinha sepulcro lá no Egito? Para que nós viéssemos morrer aqui no deserto?
errado na história aí? Quem é que é errado aqui no Santos Dumont? O Dorival está aproveitando para falar que eu sou o delegado aqui. Quem é que é o feio da história? Quem ficou ruim aqui foi o Moisés. Você está nos levando no caminho errado, rapaz. Já podia dar liberdade para nós, rapaz. Estava lá no Egito até hoje. Aí você trouxe nós para cá, dizendo que esse era o caminho certo. O que aconteceu conosco aqui? Irmão, de vez em quando o diabo usa um para falar para mim, falar assim, pastor, não vai nada, esses crentes seus aí só tem casca. E principalmente quando um causa um escândalo. Você está falando aí, essas irmãs aí, fica aí com esses cabelão aí, ó. Mas e aí, a fulana? É crente dessa igreja. De vez em quando vem um passar isso na minha cara. Esse é o quê? É o povo dizendo para Moisés, não tinha lugar lá para você enterrar, não tinha que morrer aqui no deserto. Você está falando que esse que é o caminho certo? Cadê, pastor Eduardo? Eu estou aqui, ó, tem 10 anos que eu sou crente aqui, minha vida não melhora, eu não sinto nada, eu não tenho unção, não tenho poder, não tenho nada. Não adianta, pastor Eduardo, cumprir doutrina igual o senhor fala, não, cadê? Eu que sou errado. Acontece que Deus quer passar você no mar para te ensinar umas coisinhas no deserto. O problema é que você está sendo só encurralado por enquanto. Você tem que passar o deserto por outro lado. Tem uns aí que já atravessou o Mar Vermelho. É quando você dá um passo a mais na obra, quando você aprofunda um pouco mais. Esses dias eu estava na África. Aí o Rosano falou para mim, rapaz, eu sei o tanto que você sofreu comigo. Eu falei, agora você sabe? Agora eu sei. Você está sofrendo aí um pouquinho, estamos esperando que ele absurdo. Ele já passou no Mar Vermelho, está do outro lado. Agora que vai começar a depuração dele. Agora na Irlanda, o Carlinhos falou a mesma coisa para mim. Ele falou, rapaz, eu agora sei, tá? Agora eu quero que os irmãos percebam aqui uma coisa. Quando Deus levou o povo por esse caminho aqui, ele sabia o que ele estava fazendo? Sabia ou não? Ele precisou de mudar a estratégia. A hora que o povo ficou encurralado, que o exército veio atrás, Deus falou, nossa, eu tenho que mudar o plano. Eu tenho que mudar a estratégia, porque eu errei, eu fiz um cálculo errado. Então eu vou perguntar uma coisa para você. Foi nesse sistema neopentecostal que está hoje instaurado que Deus conduziu a igreja do começo do Calvário até o ano 2000, por aí? Até 1980? Foi? Não foi. Isso parece que é o mesmo que querer dizer para os irmãos o seguinte, como se fosse aqui nesse dia aqui, quando o exército apareceu, um mar na frente, as montanhas de lado, o deserto, não tinha jeito do povo correr. Deus fala, não, eu tenho que liberar alguma coisa aqui para esse povo, porque senão eu errei. Seria o mesmo que falar assim, não, o sistema cristão que foi inaugurado no Calvário, que durou até 1980 mais ou menos, eu errei, estava tudo errado. Eu tenho que dar outra modalidade de fé agora. Eu tenho que criar um outro tipo de crente, porque tudo que foi para trás foi errado. O que vocês acham? Deus errou ou Deus acertou? Em 1980 anos de história, a igreja foi como chegou até a igreja de 1960, de 1970. De lá para cá, a coisa vem mudando assustadoramente. Ao ponto de hoje nós temos prostitutas sensuais dançando em cima dos nossos púlpitos como deusas. Prostitutas, porque depois da dança aqui, elas vão para os motéis lá fora.
Se for preciso de eu contratar um espião, um detetive, para ter que provar num caso uma acusação, eu faço. Mas a verdade é essa. Essa moçadinha tudo aí dançando na frente das igrejas aí, com raras exceções. Ao que termina o culto, vão prostituir lá fora. Aí você lê a Bíblia, o que a Bíblia conta? No tempo de trevas de Israel, as prostitutas dentro da igreja, que faziam o mesmo papel que fazem hoje. Isso é igreja? Agora, o que me pasma, o que me assusta, o que eu estou tentando passar para os irmãos, o que eu vou pregar cada vez mais, com mais veemência daqui para frente, é que se fosse numa geração de jovens que tivesse acontecendo isso, para mim estava ótimo. Tudo bem, a juventude corrompeu e tal. Não, eu estou vendo velhos da cabeça grisalha, igual a minha, assistindo aquilo e aceitando sem mover um dedo para impedir essa moralidade. Meus irmãos, é Deus nos encurralando. É Deus encurralando. É o crente se sentindo angustiado. Aí ele pensa que é ele que está com a fé ruim. Não é você que está com a fé ruim. É a angústia de ver prevalecer o erro, a mentira, o engodo, a trapaça. Mas vamos lá. A Bíblia diz que Deus tinha um plano traçado, mandou ir para um labirinto, onde o povo não tinha jeito de sair. Está aí no verso de número 2 que nós lemos, no capítulo 14. E Deus permitiu que o coração de Faraó endurecesse. Correram atrás do povo, para matar mesmo, para destruir. E Deus falou para Moisés, quando Moisés foi orar para ele, falou: o que você está clamando a mim, Moisés? O que você está orando para quê? Manda o povo o quê? Marche. Moisés, eu não guerrei não, Moisés. Essa não vai ser a primeira vez não. Daqui a pouco você vai ver o que eu vou fazer com os egípcios. Fica firme, Moisés. Meus irmãos, é diante de uma palavra dessa, é que o meu coração regozija, sabe? Deus fala comigo, fica firme. Siga. O exército de Faraó era mais forte. O exército de Faraó era mais poderoso. O exército de Faraó era bem preparado. Israel era um bando de escravos, de gente simples. Só tem uma coisa: eles tinham um soldado que a Bíblia chama de general, que estava à frente deles. Preocupa não. Hoje eu serei glorificado no Faraó e no seu exército. Meus irmãos, e eu vou ficar debaixo da coluna de nuvem e da coluna de fogo. E vocês lembram aqui que a Bíblia diz que era para que eles andassem dia e noite. Meu irmão, você que está com a sua fé só de 2 vezes por semana, só a quarta e domingo, o resto você está parado. A coluna de fogo e a nuvem já viajou há muito tempo. Há muito tempo. Você dá para trás. Começa, a correr para ver se você alcança a nuvem, para você ficar debaixo dela. Lembra que quando o exército veio e aproximou, o que Deus fez? Saiu da frente do povo e foi para onde? Foi para trás. E ficou entre o povo de Israel, que estava na frente, e os egípcios estavam atrás. De tal forma que aí Deus fez o seguinte: projetou uma luz para frente do povo de Israel para andar, e a nuvem para o povo do Egito. O que era? Escuridade. Era confusão, você não podia andar. Eu quero que você saiba uma coisa. Eu estou falando para crente individualmente, estou falando para a igreja como igreja, estou falando para você individualmente. Se
você permanecer firme, por mais que o mundo queira te alcançar, haverá uma obscuridade entre o mundo e você. Deus não deixará que nunca mesmo te alcance. Mas levanta e anda. Graças a Deus. Não deixe entrar na sua cabeça o pensamento que está no meio dos crentes, de fazerem com liberalidade o que eles estão fazendo, de usarem o que eles estão usando, de praticar o que eles estão praticando. Caminhe, corra na frente. É isso que eu quero que você entenda. Se você parar, os costumes do mundo vão te alcançar. E daqui a pouco sua cabeça muda e você estará fazendo besteira. Aquilo que você reprovava antes, você estará fazendo depois. E aí os irmãos sabem o resto da história. Moisés bateu na água, o mar abriu, o povo entrou, e quando terminou de passar o último israelita, Deus falou com Moisés: agora bate na água, que eu vou dar um susto nele, vou dar um banho. E as águas voltaram ao normal, morreram todo mundo. E a Bíblia diz que no outro dia eram só corpos mortos na praia dos egípcios. Estava todo mundo ali de cara para cima. E os judeus foram embora, tranquilos, só vendo cadáveres para trás. Um dia Deus vai fechar o mar vermelho atrás de nós. Mas nós já estaremos na nossa caminhada para cá. Graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, eu finalizo aqui deixando para vocês um conselho. Renove as suas forças espirituais. Eu estou dizendo para você, vai chegar um momento que eu não vou estar mais na sua frente como pastor. Você vai ter que andar. Então comece a treinar agora. Comece a frequentar os cultos agora. Porque vai chegar o dia que você vai ter culto aos 7 dias da semana sozinho na sua casa. Que talvez nem sua família não vai te acompanhar. Agora imagine se você ficar nessa moleza, a mulher que tem que insistir com você para vir para o culto, está falando do seu horário e tal, e você não quer vir porque está cansado. Você vai ficar para trás, mas é léguas de distância. Ou você, esposo, ou você, filha. Está começando a chegar um momento, nós temos que andar por nós mesmos. A hora é chegada. O momento é esse. Estamos sendo amados. Quero dizer para as senhoras mães que não estão cuidando dos seus filhos e das suas filhas. Daqui a pouco, vocês vão ter que deixá-las para trás. Porque não ensinaram. Não formaram nelas a vida cristã autêntica. Porque você não foi um pai ou uma mãe exemplar. E elas vão ter que ficar para trás. E serão as suas inimigas, os seus inimigos. Lembra que Jesus falou aqui, ó, e os inimigos do homem será sua própria família. E numa casa, 3 estarão contra 2, e 2 contra 3. É pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogro, sogro contra nora. O desentendimento espiritual vai crescer cada vez mais entre nós. E os pais que inadvertidamente pensaram que sabem mais do que o pastor, do que eu que estou ensinando, acham que eu estou errado, que estou ensinando com base na Bíblia. Você vai ver os seus filhos terem que ficar para trás. Ou você larga eles para trás, ou fica todos vocês juntos. Lembrem da mulher do Ló. O Ló ficou quantos dias lá ao redor da mulher? Ele não pôde nem olhar para trás. É interessante, o caboclo saber que perdeu a mulher,
que a mulher ficou para trás, mas se ele envolver com ela, ele perde também o caminho. Você vai querer? Imagine só, a ordem de Deus ali do anjo era um só: apressa-te, escapa-te pela tua vida, caminho para a campina, não te detens no caminho, e nem olhes para trás. Meus irmãos, eu vejo a caminhada naquele tempo, né? Aqueles crieiros de gado no meio do pasto, subindo a colina, e eu posso ver, né, o patriarca Ló, como pai, que é do sistema oriental, andando à frente da família, abrindo o caminho, como homem que era. A mãe lá mais atrás, para proteger as duas filhas. E as duas filhas no meio andando. Todo mundo olhando para o alvo da suprema vocação. Nós não podemos perder o alvo. Há muitos crentes que deixaram de olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Começaram a olhar para os Césares Augusto da vida, para os Sinomares da vida, para os Edílio Macedo, e vão ficando para trás. De repente, lá no meio do caminho, quem sabe todo mundo conversando, mas olhando para frente, ou logo conversando com as filhas, conversando com a mulher na ponta da fila, de repente silenciou. A vontade do Ló era, olha que ele foi virar, não olha para trás. Papai, não vou olhar não sei o que vai acontecer. Continuou andando, e aí perguntou para as meninas: minhas filhas, vocês estão escutando o tropel de sua mãe aí? Uai pai, ela parou de repente. Mas você não sabe não sabe não, pai, não pode olhar para trás também não, e nem parar. Então vamos embora, meu filho. A mulher ficou lá atrás, convertida em uma estátua de sal. Você vai ter que pensar seriamente nisso. Pensar em deixar a mulher para trás, deixar o marido. Mas tem mulher que é mundana e está puxando o marido para e olha para trás com ela, fica os dois. Aí leva os filhos também a olhar, olha aqui, meus filhos, coisinha engraçada. Aí aos 3, aos 4, aos 5, aos 10. Nós estamos sendo encurralados. Pensa nisso. A hora está chegando. E tem uma coisa, a ordem aqui que nós vemos é andar dia e noite e não olhar para trás. Se você olhar para o mundo, você perde a sua fé. Eu espero que você não olhe. Está apertado? Pois precisaríamos apertar muito mais. Nós não temos a condição, nós não conseguimos, mas precisaremos. Deus nos abençoe. Abençoe a cada um dos irmãos na sua fé, abençoe a sua caminhada cristã. Procure ser mais espiritual do que materialista. Procure pensar mais nas coisas de cima do que nas da terra. Meça bem qual está sendo o seu nível espiritual, sua vida de oração, sua vida de consagrações, de jejuns, de leituras bíblicas, de comunhão com Deus, de trabalho com o Senhor. Olha como é que está a sua vida. Veja como é que está seu comportamento. Sonde e veja o que está passando de pensamentos na sua cabeça, que são produzidos pelo nível espiritual que você tem. É só pensamentos ruins? É só pensamentos mundanos? Então saiba de uma coisa, o seu nível espiritual lá embaixo. Quanto mais baixo é o nível espiritual, pior são os pensamentos que vêm à cabeça. Na medida que o nível espiritual sobe, os pensamentos maus vão embora, desaparecem. Eu estava comentando com o pastor Darlin, quem sabe, está até participando conosco, não sei,
ou talvez não, porque hoje é o noivado da Betânia, a menina mais nova dele, então possivelmente não estarão participando, mas participam sempre. E eu estava comentando, o que eu estava comentando com ele? Deu branco agora. Uma coisa interessante. E agora já era. Só se eu estivesse participando, eu ia falar. Eu lembrei aqui, fui fazer um comentário da filha dele, tá ficando noiva hoje, e aí esqueci. Pois é, mas que Deus os guarde, Deus os abençoe, Deus os ajude. Pensa bem na sua vida espiritual. Nós estamos já avisiando um tempo de muita perseguição espiritual. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Escute. Nós já estamos sendo pressionados. Nós, pastores, eu, Levaíra, dele, a mudar o comportamento. Viu? Mudar. Antes era assim, mas agora você está sendo confrontados, cara a cara. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa. Eu não tenho solução. Eu sou um caso perdido. Esse aí, de mim, você pode descansar. Aleluia. Eu não posso falar como Policarpo, que falou: eu sirvo a Deus, a Jesus, 89 anos, ele nunca me fez mal. Por que eu vou negar ele agora? Não, então você não nega, mas você vai para a fogueira. Então vamos. Então vamos para a fogueira. Mas é claro que o Policarpo era muito mais crente que eu. Tocar fogo na fogueira, e o fogo não queimava o Policarpo, o fogo saía, não pegava no Policarpo. E aí a turba enfurecida partiu para cima dele, um pedaço de pau, com porretes. Aí depois você morreu, aí o fogo pegou. Agora eu acho que até parede de forja está me queimando, agora quanto mais fogueira. Mas eu não tenho disposição de mudar. 49 anos. É 27 anos servindo a Jesus. Do jeito que eu sou até hoje. Não, eu sou caso perdido. Quem tiver esperança na minha mudança, pode descansar. Pode descansar. Glórias a Deus. Graças a Deus. Ah não, o pastor já está chegando aos 50, vou esperar uns 3 anos que ele vai mudar, vou ficar pior. Eu vejo os antigos falar, diz que o velho, não sei se o pastor Neri já está nesse caminho, diz que o caboclo vai ficando velho, vai ficando pior, mais comunicado, pastor Neri. O irmão já chegou nessa fase? Não, ainda está bom. O moda assim já chegou. Está mais do ar. Pois é. Então, se tiver alguém com essa esperança, pode existir. Que não muda. Não muda. Mas que o Senhor nos ajude. Jesus disse: se quando o Filho do Homem voltar, porventura, e parece que os crentes não estão olhando mais na Bíblia. Estão entusiasmados aí com 30% de crentes, de evangélicos na nação brasileira, que não dá 3%. De qualidade não dá tudo. Juntar tudo, botar fogo, só dá fumaça. Só dá fumaça. Não dá mais nada. Deus abençoe. Glórias a Deus. Meus irmãos, então amanhã